Olá, amigos. Estamos novamente aqui, de volta, para refletirmos um pouco a respeito do Evangelho. Hoje, nós trouxemos uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Vidas Sucessivas, para nós refletirmos, comentarmos. E estou aqui hoje com o Bernardo. É uma alegria estar com ele. Vamos bater uma bolinha aqui, né? Para trazer um entendimento. Obrigado aí pela mais essa oportunidade. E vamos continuar conversando e estudando aí sobre a doutrina espírita aí. Isso, essa conversa boa, né? Que vai trazendo esse entendimento, né? Para todos nós. Então, vamos pedir a Jesus que possa nos envolver, que os benfeitores espirituais possam trazer para nós as inspirações, o fortalecimento, a união, nesse instante em que nos propomos conversar a respeito dos ensinos de Jesus. Ilumina-nos, Senhor, e envolve-nos com a tua paz, com o teu amor. Graças a Deus. Bem, vamos começar então? Vamos. Emmanuel começa essa página que nos fala, né, de vidas sucessivas da reencarnação, nos dizendo: não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Está em João, capítulo 3, versículo 7. Ele diz isso para Nicodemos, né? Não te maravilhes de ter havido dito, necessário vos é nascer de novo. Nós vamos falar o tempo todo sobre isso, né? Mas poderíamos colocar uma coisa de pronto, que esse nascer de novo é o retorno do espírito ao plano físico para uma nova reencarnação, para continuar o seu processo de transformação, de progresso, de equilíbrio e de conhecimento de si mesmo. Mas esse nascer de novo também a gente poderia entender como a oportunidade que nós temos, encarnados que estamos nesse momento, de a cada dia que nasce, nós podermos fazer tudo diferente. Ou tudo igual, se foi tudo bem, se foi tudo correto, se foi tudo dentro da harmonia, do equilíbrio, do amor, de tudo aquilo que o mestre nos ensinou com suas palavras e com seus exemplos. Então, eu acho que nós temos aí duas óticas, né, que podemos perceber. É o nascer de novo a cada dia em que estamos na carne. E é até significativo, né, Valéria? Porque o dia, né, começa na manhã, se desenvolve à tarde e termina à noite. É como se fosse um pequeno resumo, né, da nossa vida. Exatamente. Então, isso que você falou é bem significativo mesmo, porque é como se cada dia a gente tivesse a oportunidade de refazer, né? Cada dia fosse uma pequena chance dentro de todos os dias que a gente tem na nossa encarnação, uma pequena chance de refazer, que, como a gente vai ver mais na frente, é a essência da reencarnação, né? Esse renovar de oportunidades aí. Aquela fala de Santo Agostinho, quando ele nos propõe, né,
ao fim do dia, no momento de repousarmos, fazermos aquela análise do que aconteceu no dia, né? Remetendo-nos a todas as nossas ações, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, para verificar realmente se nós agimos bem, se não agimos, quando, por quê, como, para podermos reparar, né? Nessa oportunidade que estamos tendo, grandiosa, que é esse momento de crise, de conflito, de transição, e que nós estamos vivendo, estamos encarnados. E não é por acaso, é por alguma razão muito significativa e importante, que não devemos perder de vista para realizarmos o melhor que possamos. É verdade. Aproveitar essa oportunidade. Exatamente. Eu acho que como é uma energia, né? Como o mundo está se transformando sob o aspecto físico e até se transformando, há que se transformar também moralmente, né? A gente tem que aproveitar essa energia também e entrar essa onda transformadora aí. E procurar também nos transformar, né? Interiormente. Isso aí que E você não falou se, bem não se importante. cristalizar nos sentimentos, né? Em determinados sentimentos, determinados pensamentos, porque a vida ela tem um dinamismo próprio que a gente precisa acompanhar, né? E buscar sempre essa renovação de pensamentos, de sentimentos na direção do bem, do amor, da fraternidade, dentro da realidade de cada um, né? Realidade espiritual, evolutiva, dentro do degrau de cada um aí. Aproveitar que a gente está no mundo, né? Mas a gente tem que saber que a gente não pertence só a esse mundo, né? Que esse é um mundo transitório, que nós estamos aqui em viagem, né? E esse período de transição que a gente está vivendo, de tumulto, de gritaria, de conflito, de crise, né? Serve para nos saculejar, né? Para também fazer com que a gente se assuma, se veja, se observe que caminhos nós estamos tomando. Se nós abraçamos uma doutrina tão reveladora, né, e tão profunda como é a doutrina espírita, e nos propomos a colocá-la na nossa vida, nós, para avançarmos, precisamos ser testados. Estamos sendo testados todos os dias. E como é que nós temos respondido aos testes que nos chegam, não é? Então, também dentro da mensagem de Jesus, né? Estar no mundo sem ser do mundo, né? Paulo também falava isso. E nós temos que transmutar, não podemos deixar de observar e ter conhecimento de tudo que está ocorrendo, porque somos parte disso. E precisamos auxiliar nesse momento, não nos omitindo, né? Sendo participantes desse momento que nós todos estamos vivendo, o mundo inteiro, o planeta vive, não é só um país, né? É o planeta que está vivendo esse momento de turbulência, de desequilíbrio, enfim. E tudo isso que nós temos dentro da doutrina espírita nos elucida, nos fortalece e nos fundamenta para a nossa caminhada. Não devemos nos omitir diante da vida, porque estamos no mundo, não é? Então, como Jesus disse, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Fazermos a nossa parte dentro do mundo, mas sem esquecer, né? Que somos espíritos imortais e que estamos construindo a nossa vida hoje e que o nosso futuro depende daquilo que nós estamos construindo hoje, através da oportunidade das vidas sucessivas. É isso aí. Então, vamos entrar na mensagem.
A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. Valéria, esse ponto eu queria fazer um pequeno comentário, porque o Emmanuel fala em sacerdócio, né, organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. Isso é muito interessante, porque nos faz refletir sobre a questão da religião mesmo. Porque a religião ela tem essa instituição divina que existe aqui na Terra, ela tem por missão, né, buscar aproximar o homem a Deus. Não importa a corrente religiosa. Mas só que muitas vezes a gente vê pela história da humanidade interesses mundanos, materiais, por trás da atividade religiosa. E por causa disso se deturpa a verdade. Como, por exemplo, a reencarnação. Há registros históricos que remontam a um concílio em Constantinopla no ano de 500 ou 550, 553. Que tirou a ideia da reencarnação do evangelho, que até então, no cristianismo primitivo, era cultuado. Então, isso é só um exemplo e que Emmanuel começa logo, né, chamando a nossa atenção sobre isso. E a doutrina espírita sobressai aí, né? Porque ela é a doutrina dos espíritos, não é uma doutrina humana, né? Os espíritos que ditam a doutrina espírita. E não tem como deturpar, porque ela se firma como Kardec fez, né, pela repetição do ensinamento através de vários médiuns, né, de vários espíritos diferentes que convergem no ensinamento para determinado sentido, né, vamos dizer assim, ratificando aquele entendimento, né? Não é a palavra de um espírito apenas, né? Mas de um grupo de espíritos, né? Que vem através de médiuns de várias localidades, né? Da Europa, né? Estados Unidos também, né? Quer dizer, era um grupo grande, então, como você falou, era ratificado, não era uma coisa de um único espírito, né? Mas sim de um grupo de espíritos elevados, né? Que colocavam para as perguntas que eram feitas por ele a mesma resposta. Exatamente. E aí é o chamado a unicidade, né, dos ensinos espíritas, né? A unicidade, E aí fica quase impossível você deturpar a doutrina, né, a essência da doutrina espírita por conta dessa universalidade. A universalidade, exatamente. Universalidade de entendimento. Logo em seguida, só queria chamar a atenção, o Emmanuel fala assim, a reencarnação é lei universal. E é interessante porque lá no Livro dos Espíritos, eu estava vendo a questão 171, Kardec pergunta aos espíritos assim, o que se funda o dogma da reencarnação? Aí eu fiquei assim pensando, o dogma da reencarnação, né? Porque a doutrina espírita, ela não tem dogma. A doutrina espírita, né? No sentido de apresentar algo que você deva aceitar cegamente. A doutrina espírita, ela te chama à razão, é aquela fé raciocinada. E aí Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 171, no que se funda o dogma da reencarnação. E aí a gente tem que voltar um pouco, nós estamos falando de século XIX. Né?
Mas, com o passar do tempo, a reencarnação ela passou a ser comprovada cientificamente. Então, esse é um caráter também, vamos dizer assim, progressivo da doutrina espírita. Kardec fez essa pergunta e usou a palavra dogma como um homem do século XIX que era, acompanhando a ciência do século XIX. Mas a doutrina espírita, ela tem que acompanhar a ciência, né? Kardec até diz que deveríamos ficar com a ciência, se a ciência contrariasse algum ensinamento da doutrina espírita. E a ciência veio confirmar através de estudos de terapias de vidas passadas, através daquele... Né? Comprovação documental, né? De que as pessoas viveram realmente naquele ano, naquela cidade, enfim, né? Existem inúmeros, né, documentos e livros, né, constatando isso. Principalmente vindo até de crianças, né? Que nunca viveram, nunca nasceram, tem 5 anos, 4, 5 anos, 6 anos, e já falam de uma outra cidade, que nunca foram, nunca viajaram, nunca souberam, né? Descrevem perfeitamente tudo, né? Então, hoje nós temos isso ao alcance de qualquer pessoa, né? É algo que não se pode negar de forma alguma. É verdade. Eu ouço muitas pessoas falarem assim, algumas, né, já falaram para mim assim: ah, não, a doutrina espírita ela tá defasada, ela é do século XIX. E isso, quem afirma isso, na verdade, não conhece esse caráter progressivo da doutrina espírita. Na verdade, a doutrina espírita foi lançada, as bases da doutrina espírita lá por Allan Kardec, e com o desenvolvimento aqui com Chico Xavier, desses livros do Emmanuel e do André Luiz, a doutrina espírita se colocou numa posição até à frente da ciência ainda. Tem coisas faladas nos livros da coleção do André Luiz, por exemplo, que a ciência ainda não alcançou. Exato. São livros escritos na década de 40. Mas que caminha nesse sentido. A gente vê que caminha, né? A física quântica, toda uma gama de conhecimentos científicos aí. É pena que muita gente não estuda, né, Kardec, né? Estuda mais os livros subsidiários do que o Kardec mesmo. Então, como você colocou, né, a doutrina espírita, ela tem um caráter, ela tem uma forma tão clara, tão objetiva, né, porque busca sempre a razão, né, que, enfim, não dá para fugir, mas aqueles que realmente não buscam conhecimento da doutrina através das obras básicas, né, pilares, né, da doutrina espírita, às vezes se enveredam, né, por literatura que vai fluindo de uma forma que até se desviam, né? Hoje nós vemos muitas, né? Não faltam nas prateleiras livros que ditos espíritas, mas sem conteúdo espírita. Né? Exatamente isso. Sem conteúdo, sem fundamentação nenhuma. Então é preciso estudar Kardec. É preciso que a gente busque estudar Kardec, né? Porque o que a gente vê hoje são até assim, algumas coisas são até aberrações, assim, não cabe aqui a gente falar, mas cabe a gente falar no sentido de fazer com que a gente tenha consciência disso, e sempre que a gente procurar ler um livro, porque todos nós temos o direito de ler todos os livros, né? Estudar e analisá-los, né? Ter discernimento para ver, verificar aquilo que é bom, aquilo que é o correto dentro da doutrina, aquilo que não é, assim como tudo na vida, né? A gente não tem que ficar restrito apenas à literatura espírita, nós devemos
procurar ler de tudo, estudar de tudo, para poder ter um embasamento maior, né? Até para fazer um paralelo com a doutrina espírita, que nos abre um campo imenso, né? De uma visão completa das coisas, quer dizer, dentro da nossa condição, que ainda é de pessoas, de seres imperfeitos, né? Mas é maravilhoso, né? Mas, assim, nós temos que buscar isso, aperfeiçoar isso, né? Buscar a literatura básica da doutrina para que a gente saiba realmente, porque a gente vê muita coisa, né? A pessoa tá pagando, né? É karma, né? São situações que aqui não cabem, mas que não são doutrinárias, né? São vindas de outras correntes que são respeitáveis e que merecem toda a consideração, mas que têm uma visão um pouco diferente. Não quer dizer que o espiritismo é melhor do que as outras religiões, né, espiritualistas ou não, só é diferente, né? Devemos respeitar, né, todas as religiões e tal, mas o que a gente verifica, às vezes, dentro do espiritismo, do espiritualismo, assim, em geral, são pessoas que, como você falou, desconhecem os preceitos básicos da doutrina espírita e criticam, dizendo que ela está ultrapassada, que ela é do século XIX, né? Exatamente isso. Ignorância. Para poder fazer uma outra doutrina espírita, né? Do jeitinho que eles gostam. Isso aí. Agora, essa frase aqui, a reencarnação é lei universal. Isso. Né? E a gente parou aí. E a doutrina espírita vem assim elucidar essas leis divinas, né? Que quer você acredite, quer não, quer você seja espírita, quer não seja espírita, é uma lei que existe e está todo mundo sujeito. Todos os seres vivos, né, reencarnam. A gente pode dizer assim, né? Todos os seres vivos reencarnam. É um processo dinâmico de aperfeiçoamento, né? De transição, de mudança. Mudança para melhor, né? A gente, quando estuda, né, dentro da doutrina espírita, a gente vê lá, né, a parte básica, lá começando das bactérias e tal, e passando por todos os estágios, né? Mineral, enfim, vegetal, mineral, animal, hominal, até chegarmos ao homem, né? Nessa grande transformação dentro dessa lei universal, que não podia ser diferente, né? Então, nós temos um processo, nós fomos criados lá com o princípio espiritual e fomos fazendo esse progresso. Isso aí. Você concorda? Gênero, número e grau, como se diz. Então, sem ela, né, sem a reencarnação, sendo lei universal, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Isso é interessantíssimo, Valéria, porque isso está no Evangelho também, porque nós vivemos nesse processo de lei de causa e efeito, né? Nós fazemos e tem consequências aquilo que fazemos, dentro da sabedoria de Deus. Agora, tem coisas que a gente não entende tendo por visão uma vida só. Coisas que acontecem na Terra, aqui conosco, ou com os nossos amigos. Isso. Né? Porque, assim, se uma pessoa bebe muito e depois ela contrai uma cirrose hepática, você entende, né, pelaquela vida dela, aquilo que está acontecendo com ela. Agora, por exemplo, uma criança recém-nascida, ou em tenra idade, que aparece com um tumor no cérebro, você não consegue explicar isso
se não tiver a reencarnação. Tem a reencarnação, né? Que é a justiça divina, né? Sem a reencarnação não haveria justiça de Deus. Porque como explicar isso, né? O que nasce rico, o que nasce pobre, miserável, num local, né, socialmente degradado, vamos dizer assim, né? Uma série de circunstâncias, as enfermidades que você citou, né? Como uma criança que acabou de nascer, que pecado, entre aspas, né, ela teria cometido para merecer uma enfermidade dessa? Então, se não for a reencarnação, nós não temos como explicar isso. E aí Deus não seria justo, porque ele privilegiaria uns e não outros, não é? Estaria tudo... Por isso que Kardec põe nesse trecho que você leu, né? Através dela entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Exatamente. E precisamos entender, né? Porque mesmo entendendo e tendo estudado a doutrina e essa parte, muitas vezes nós nos pegamos. Por que comigo? Por que aconteceu isso? Ah, mas eu não mereço. Eu não fiz nada. Né? E a gente tendo o conhecimento. Mas aí que a gente observa que é um conhecimento apenas intelectual. Não é uma verdade, como ele coloca lá, né? Espíritos amantes da verdade legítima. Então, é isso que a gente precisa realmente introjetar. Eu estou sendo verdadeiro, eu abracei essa doutrina. Ela mudou a minha vida, mudou os paradigmas, né? Para mim mudou. Desde que eu comecei a ter contato com a doutrina, que, né, já vão muitos anos, a gente tem que ir mudando. E a própria vida, né, nessa aparente injustiça, porque injustiça existe no mundo. Você sabe bem disso. Você é advogado. O próprio estado evolutivo, né, do nosso planeta. Né? Exatamente. Injustiças existem, mas não existem injustiçados. É isso que nós não podemos esquecer. Por alguma razão, nós recebemos uma carga energética ou uma prova difícil, algo que acontece na nossa vida que parece que saiu dizimando tipo um tsunami, né? Então, se você tem fundamentado em você essa fé raciocinada, não uma fé cega, mas uma fé raciocinada, você toma o choque, mas você se ajusta àquela necessidade, porque você sabe que é o momento de crise que você tem de passar. Não assim, eu tenho porque Deus quer. Não, porque é necessário para o meu aperfeiçoamento. E isso vem na minha direção para que eu possa exercer na minha vida o propósito que me fez retornar à vida física. Eu tenho que aprender uma lição. Qual é essa lição? Então, os testes, esses desajustes, essas injustiças aparentes que nós vivemos, elas nos trazem lições valiosas. E nós só temos duas coisas para fazer: ou aceitá-las, encará-las, né, de frente, assumirmos que estamos recebendo aquela pancada, vamos dizer assim, né? Aquela pancada e começarmos a entender isso, né? A digerir isso em emoção, sentimento, dissolvendo orgulhos e vaidades para se encarar e se ver de frente. Espera lá, tá bom, me fez, não gostei, a situação ficou difícil, dolorosa, mas espera aí, Deus não ia permitir isso se não fosse para que eu tivesse um aprendizado.
É E esse. aí a gente começa através da nossa razão, né? Dessa fé raciocinada que você está explicando para nós, fazer o que o Evangelho falou, ter resignação, que o Evangelho chama a resignação de consentimento do coração. Quando você tem, ante um acontecimento que você, como vem assim de cima, como se viesse aquela bomba, né? De cima para baixo, assim, independentemente de qualquer ação sua naquele momento, chegou aquilo e caiu no seu colo, né? E Como no primeiro... a gente está vivendo, né? Nós estamos vivendo, né? Essa situação, coletivamente isso, né? Coletivamente. Isso é uma prova coletiva mesmo. Isso é uma questão coletiva do planeta. Então, né? É encarar e buscar ter serenidade. Eu sei que às vezes é difícil, não é fácil. Não é fácil para nenhum de nós, que somos pessoas imperfeitas ainda. E as coisas se avolumam muito, né? E se aproximam às vezes de muitos de nós, né? Nesse momento, né? Que nós estamos passando, essa pandemia. Há muitas pessoas conhecidas nossas que estão acometidas, né? Dessa enfermidade. Às vezes por ignorância, se revoltam, né? E estão passando um momento complicado, né? De dor mesmo, né? As pessoas que estão... Eu particularmente tenho hoje uma pessoa que foi da UTI, bem próxima. Então, é muito duro. É muito duro porque você quando recebe a notícia, você se vê no lugar daquela pessoa, né? E a gente pode até fazer assim um preâmbulozinho, né? Dentro das vidas sucessivas, né? Você está numa família, você tem a família, tem o amor da família, tem a companhia de todas as pessoas. De repente você se vê isolado, né? Você se vê só, né? Então, imagine quanto de força, quanto de estrutura interior você não tem que ter para passar esse momento, né? Tão difícil. Assim como outros, né? Mas como nós estamos nesse momento, me recordei disso, que é bem triste, realmente. É um momento bastante de prova dura, né? Para todos nós, né? É uma prova coletiva, né? Que Deus nos fortaleça e abençoe esses irmãos que estão passando esse momento complicado, né? Que traga bastante bênçãos de serenidade, de força, porque a espiritualidade, a gente sabe, né? A espiritualidade superior está trabalhando demais nesses tempos, que a gente possa também ajudá-los através da nossa prece. Mas vamos seguir. Você gostaria de falar ainda alguma coisa nessa parte, né? Que ele fala, né? À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Então, é isso que a gente está falando, né? A gente está falando desses fenômenos dolorosos, que podem ser individuais ou coletivos, que todos nós passamos, né? Porque podemos viver até um tempo muito bom, muito agradável, em que tudo o que nos sucede é bom, é positivo, mas podemos viver tempos difíceis, né? Bem dolorosos, bastante sombrios, né? Então, nós temos que estar sempre nos preparando, nos fortalecendo intimamente para que... Nossa fé, né, Valéria? Isso. Nossa fé raciocinada aí. Porque nunca sabemos, né? Quando será o momento, né? Então, vamos lá. Ele continua. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Eu acho também que esse é um ponto importante, né? Que nós ainda não percebemos, né? Essa extensão da misericórdia divina nesses processos, né?
que nós vivemos de provas, de expiações, né? Nós sempre pedimos para nos livrar do mal, né? Afasta de mim esse mal, esse cálice, né? Porque nós não queremos passar por aquela dor, não queremos passar por aquele processo, mas ao mesmo tempo nós sabemos que não tem jeito. É como o que está acontecendo, né? É uma parada dura, né? Que caiu sobre nós assim de um dia para o outro e pronto, instalou-se uma nova vida, uma nova oportunidade de crescimento, de visão de mundo, né? Paradigmas de toda a ordem, de toda a natureza estão caindo, para a gente não entrar em áreas econômicas e isso e aquilo e outro. E, enfim, tudo está mudando, né? Porque o bem maior, né? É como se perguntássemos assim: qual é o teu Senhor? Quem é o teu Senhor? É o materialismo? É o dinheiro? São as finanças? Ou é a vida? Né? Será que esse momento não está nos perguntando a que você tem dado mais importância na sua vida? Porque muitas vezes a gente até diz que não dá, mas dá, né? E é natural que a gente dê, porque nós somos do mundo, estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo. Mas darmos o valor adequado a cada coisa, não exagerado. Eu achei interessante quando ele fala na misericórdia divina, nesses processos de resgate e reajustamento, porque a gente vem até de outras vidas, né? A gente traz com a gente, até no inconsciente, uma questão de punição ainda divina. Como se Deus fosse nos punir em eventuais processos dolorosos que a gente passa coletivamente ou individualmente. Isso era muito comum na Idade Média, que na época da peste bubônica, que dizimou quase que a Europa inteira, muitos entendiam aquilo como um castigo divino. Se você for ver na história, nos filmes, na própria tempo de Jesus, né, os leprosos, que era a grande doença da época, a lepra, eles eram vistos como sujos e questão divina também. É verdade. Castigados por Deus. E a doutrina espírita vem contra todo esse pensamento, que às vezes a gente ainda traz no inconsciente, né? Chamando isso de misericórdia. Chamando de misericórdia os processos de resgate e reajustamento. Que aí vem mudar tudo. Né? Vem mudar todo aquele pensamento que a gente traz aí há várias encarnações sobre esse processo educativo. Na verdade, é um processo educativo de Deus. Isso me fez lembrar no livro Missionários da Luz, né? O retorno de Segismundo, né? A vida física, né? Ele fica num tempo de um século aguardando a oportunidade dele reencarnar novamente. Porque no passado havia desviado uma mulher, né? Do caminho reto, vamos dizer assim, e matado um homem. E aí, que a espiritualidade maior, né? A misericórdia de Deus, a providência divina faz, né? Junta essas pessoas, faz com que aquela mulher retorne, aquele homem que foi morto, assassinado, retorne à vida, se unam, se casem e recebam como filho Segismundo, aquele que desviou no passado aquela que seria sua mãe na próxima vida, e tendo como pai aquele que ele havia assassinado. Então,
é um processo educativo imenso, né? Para todos, né? Porque nós sabemos dessa parte, mas também não sabemos do que veio antes, né? Então, ele coloca no seio materno, né, aquela criatura que desviou aquela que seria a sua mãe, que lhe daria o amor, e esse amor de mãe, de pai, iriam transmutar tudo isso, todo esse desequilíbrio, num grande processo educativo, como você falou. Porque é isso que a lei... Baseado no amor, né? Baseado no amor e não na punição. Né? Exatamente. No momento em que você põe o teu algoz, nesse caso aí, como filho, você está tentando, né? A providência divina está tentando criar um né? de amor ali. Exato. Porque através desse processo, você vai se engrandecendo, você vai se fortalecendo, né? Vai buscando através daqueles laços que vão se formando, você vai esquecendo, deixando para trás o passado, né? Deixando aquele passado para trás e seguindo em frente, mais leve, né, com a vida. Então, esse processo, como você falou, educativo, é o que nos coloca realmente de frente para a lei de Deus, que é a lei de amor, né? Então, ele continua: entre os homens, o criminoso é enviado apenas cruéis, seja pela condenação à morte ou sofrimentos prolongados. Quer que eu pare ou continua? Pode continuar. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Aí, esse trechinho merece uma reflexão, né? Já estamos... Já estamos adiantada? Já. Vamos falar rapidamente, então. É aquele processo educativo que a gente conversou, né? E não punitivo. A própria lei Justiça dos Homens, ela procura esse processo educativo, mas ainda é muito falho, né? A gente sabe que as prisões, as penitenciárias, na verdade, ainda não educam. Muitas vezes dizem que até uma escola para formar novos criminosos. Tamanha a falta de estrutura educacional ali para reinserir aquela pessoa à sociedade. Mas a lei divina não é. As prisões é dos homens, né? As prisões, a gente que faz prisão para a gente mesmo, através da nossa conduta mental e emocional. Às vezes a gente se prende, né? Através da fixação mental, sentimental, mas não é de Deus. A prisão não é de Deus, né? Deus é liberdade e dentro dessa concepção de educação de Deus, Ele quer que haja um encontro entre o algoz e a vítima, né? Através da reencarnação. Um processo educacional baseado no amor. E a família é muito utilizada para isso, né? Assim como a gente viu, né, essa passagem que tem no livro Missionários da Luz, é isso que ocorre na grande maioria das vezes. Muitas... Sobre o mesmo teto, para se amarem, né? Buscarem esse entendimento maior, né? É verdade. Então ele segue. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Esse é um ponto também interessante, né? A gente sempre julga,
e aponta, né, aquele que errou, né? E se esquece, porque às vezes a pessoa aparentemente é vítima, mas ela muitas vezes ela criou, ela incentivou, ela atraiu um sentimento no outro, do outro, né, para que essa pessoa se transformasse. Ela buscou agir no outro de modo camuflado, como se ela fosse a coitadinha, né? Eu não estou falando aí de gênero, nem feminino, nem masculino. Eu acho que Deus tem, a gente tem a visão muito limitada, né? Isso. Sobre esses dramas que ocorrem no mundo. A gente só vê um pedaço, né? Porque a nossa visão, como você falou, ela é muito limitada. Então, a gente não vê tudo, porque a gente não sabe de tudo, a gente só sabe daquele momento. Não sabe o que culminou naquilo, por que aquilo ocorreu, né? Então, às vezes alguém tem um desatino e se toma por um momento, fez só por aquilo que a pessoa falou ou tomou algo de alguém, a pessoa foi e sacou de um instrumento que tinha e machucou a pessoa, levou para o hospital, ou até matou, né? A gente está vendo tanta coisa aí que a gente isso sempre existiu, né? Não é de hoje, mas hoje está muito mais exacerbado, né? Tudo isso, a violência, o descontrole, o desequilíbrio. E muitas vezes você pensa assim, mas foi uma coisa tão banal, a pessoa matou por algo banal, não há aqui, estamos falando genericamente, mas você não sabe o que dentro daquele está. O ato é recriminado, é um ato que não se deve praticar nunca, jamais, né? Mas você não sabe exatamente o que levou, não foi aquele ato banal, é um conjunto. Às vezes aquela pessoa, nós vemos isso muito hoje na mídia, a questão do bullying, né? Jovens, crianças, sofrendo esse processo de dilapidação do seu sentimento, da sua personalidade, do jeito que a pessoa é, sofrendo esse massacre. E ninguém sabe o que está por dentro da outra, não é? É isso, exatamente. Se a pessoa dá um grito, é grosseira com alguém, eu falo assim, aquela pessoa é muito grossa, mas não sabe o que aquela pessoa vive. Ela errou, porque ela não deveria agir assim, ter esse tipo de hábito, de colocação, né, de relação com o seu semelhante. Mas nós não sabemos o que vai no coração humano, o que aquela pessoa passa, quais são seus sentimentos, as dificuldades que todos nós trazemos, todos nós temos as nossas dificuldades. Muita gente maqueia muito, mas uma hora vai explodir. Se não explodir, vai implodir, né? Então a gente tem que tratar de ver essas coisas, não procurar saber um lado, saber o outro, procurar ver a coisa mais ampliada, mais de fora, né? Para poder entender um pouco mais o que está acontecendo com a gente. Nós somos a humanidade. O que está acontecendo com a gente, né? E aqui, quando ele fala, né? Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é acelerado. Como nem sempre a vítima é pura e sincera. Porque eles veem o filme todo, né? Veem o filme todo. Às vezes aquele que errou... Né? A questão do julgamento, né? O julgamento. Julga por um ato. A pessoa faz uma vez, faz duas, porque às vezes tem um temperamento mais assim, né, explosivo e tal, aí você bota aquela pessoa na caixinha. Aquele ali é assim. Aquele ali é assim. Só podia ser de fulano que veio isso, de fulana que veio isso. Porque é bem o jeitinho dela. Às vezes não foi a pessoa. Foi uma outra pessoa que criou aquele embaraço, que criou uma situação. Mas você já
né, enquadra, né? São os nossos pré-conceitos, né? Coisas que nós temos que dissolver em nós. O mundo nos pede isso. Esse momento que a gente está vivendo nos pede visão com amor. Não julgar, né? Não julgar para não incorrer nesse tipo de equívoco. A gente tem uma... Para nós que somos muito imperfeitos, é muito difícil não haver qualquer tipo de julgamento da nossa parte. Nós temos que fazer um exercício muito grande para que isso não ocorra de modo a prejudicar o nosso próprio caminho, né? Porque até alguém que comete sempre o mesmo erro, como nós que cometemos, muitas milhares de vezes o mesmo erro, todos os dias, nós podemos um dia não cometê-los. Mas porque já cometemos, somos enquadrados como aquele que foi ele, só pode ter sido ele, só pode ter sido ela e tal, né? Aquele pré-conceito dos outros, que não ajuda, né? Que prejudica. Nós não podemos nos omitir, não podemos ser omissos. Temos que fazer o que Jesus tentou nos ensinar e que nós ainda não aprendemos, né? Não conivir com o erro. Mas não condenar ninguém, né? Sem julgamento, sem provas, sem, enfim, né? Você é melhor que eu, sabe disso, né? Então, é um grande aprendizado na nossa vida. É interessante esse fato que você falou do preconceito, de uma visão, assim, vamos dizer assim, pré-julgadora do outro, porque isso ocorre muitas vezes inconscientemente dentro do lar. Porque muitas vezes o esposo, a esposa, o filho ou a filha tem assim vamos dizer assim, uma rusga, sabe, que você não sabe nem explicar por que tem tanta... Né? São os ajustes aí que... né? E isso está nessa, vamos dizer assim, nessa ideia pré-concebida daquela outra encarnação que ainda traz, que ainda vê ali não mais como pai, mas como algoz. Apesar dele ser agora pai, está enxergando espiritualmente ainda como algoz. Aquele espírito já reencarnou outras vezes, já teve outras experiências, mas tem ainda essa visão pré-concebida que nasce do espírito. Vibrações, né? Pelas vibrações, né? Que a gente percebe, né? Quando nós nos aproximamos de alguém que mal conhecemos, sentimos assim, essa pessoa é confiável, essa pessoa não é confiável. Algo em nós fala, né? Não é real. Pode ser algo do passado que nós pressentimos ali naquele momento. E é por isso que Jesus fala assim, olha, se o teu inimigo te obrigar a andar 1000 léguas, anda 2000. Porque às vezes demanda tempo para você convencer seu inimigo que você mudou. Isso, E as famílias... Há uma desconfiança, na verdade, né? Ela tem uma desconfiança do outro, ela não sabe dizer por quê. Isso ocorre muito familiarmente, gente, isso ocorre muito. Porque tem uma desconfiança, né? Ou em amizades mais bem próximas, né? Como, né? Família, como a gente chama de família também, né? Nossos amigos que estão bem próximos de nós, porque a gente percebe vibratoriamente algo nos toca o sininho ali do alarme, né? Cuidado, né? O sinal verde, né? Começa, mas isso vai sendo modificado pelo trabalho dentro do lar, da evangelização. Agora, olha que interessante a pandemia aí, porque está obrigando, as famílias vivem numa correria, ninguém tem tempo de sentar, olhar para o outro, olhar no olho do outro. Agora estamos todos juntos, 24 horas. Nós estamos andando a outra 1000 léguas que Jesus falou. Sabe? Quer queira, quer não, nós estamos andando.
Exatamente. E é muito bom porque isso é uma terapia. Pode ter discussão, né? Pode ter desentendimento, mas não pode faltar amor, né? Entre uma discussão e outra, um posicionamento e outro, tem que ter carinho, tem que ter ternura, tem que ter humildade, né? Para a gente poder ver de uma outra forma. Nós somos os mesmos espíritos de ontem que retornamos hoje ao núcleo do lar, nesse núcleo santificado que Deus nos colocou, para que a gente pudesse, né? Que a gente pudesse, não, para que a gente possa crescer e ajudar o outro, porque às vezes aquela pessoa que implica com a gente, que tem dificuldade com a gente pelo nosso modo de ser, que é diferente de todo mundo, né? Nós somos individualidades. Ele vai ter uma nova maneira de te ver. Ele vai começar a te ver de outro jeito. Se a gente começar... Só a convivência faz isso, né, Valéria? Se a gente também se permitir a esse passo atrás. Porque se a pessoa ela tem uma certa dificuldade com você, a gente que já tem um entendimento deve dar um passo atrás, para que aquela pessoa possa dar um passo à frente e sinta que está ganhando espaço naquilo que a gente já conhece. Mas se a gente já conhece, é porque a gente já pode dar esse espaço no nosso coração, para que essa pessoa possa penetrar e dizer para a gente, olha, tem certas coisas que você me diz, tem certas coisas que você me fala, ou certas atitudes que você tem, sei lá, me dá uma coisa, bate muito comigo. E aí a gente, através do amor, conversando, com muita humildade, sem orgulho nenhum, porque orgulho nós não vamos, não nos adianta de nada, só nos prejudica. Nós vamos nos aproximando, né? Estreitando esses laços que Jesus fez com que a gente obtivesse através dessa encarnação. Às vezes, Valéria, não é nem só conversando, é pela própria atitude, né? Até que vai chegar um momento que a pessoa vai olhar para o outro assim e vai falar, olha como ele está arrumando aqui a casa, aqui, arrumando, mas é lavando a louça. A palavra não muda, não. A gente até fala, porque a gente fala muito, né? A gente fala muito. Deus deu uma boca. Tem esse ditado bem popular, né? 2 ouvidos, uma boca, mas a gente fala muito. Eu não posso, falo muito, cara. Falo muito. Então, e tudo isso é voltado para esses ensinos, né? Que Jesus nos deu com tanta simplicidade, que a gente complica tanto, né? A gente complica tanto, meu Deus. E é como você disse, as palavras, elas ajudam a abrir o coração, mas o exemplo é que muda, que transforma e que ratifica a nossa posição no mundo. Verdade. Quando você vê aquele algoz ali orgulhoso de outra vida, te ajudando a botar uma roupa quando você está doente, te ajudando a levar uma comida para você no momento que você está fraco, numa cama. Isso começa a mudar os sentimentos a partir daí, né? Ela começa a despertar outra visão próxima. Então, ele continua, Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. Acho que a gente até já falou bem disso, né? E aí ele termina, né, com esse parágrafo. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes,
a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. É tudo que a gente, mais ou menos, falou, né? Acho que Emmanuel culminou aí toda essa nossa conversa aí, né? Se não fosse essa bênção do esquecimento, né, Bernardo? Que seria de nós, né? É verdade. Fica como a gente conversou, né? A gente esquece, mas a gente lembra no aspecto emocional. Emocionalmente a gente lembra. Por isso que, assim, você vê em famílias, por exemplo, um filho brigando com a mãe por uma coisa que você, de fora, você olha assim, você fala assim, ué, como é que eles estão brigando por causa disso? É uma besteira. E você não entende quando está de fora, mas eles que estão ali dentro, naquele emaranhado de emoção, Essa conexão profunda, né? Que vem de outras vidas, aí você entende aquela realidade ali, porquê daquela discussão, porquê daquelas... As implicâncias, né? Desses pequenos coisinhas que incomodam, né? E que a gente tem que destituir mesmo, né? A gente tem que buscar construir nessa relação memórias emocionais positivas, porque isso está baseado nessas memórias emocionais negativas. Então, precisa, através do relacionamento, da abnegação, né, da ajuda, nas pequenas coisas mesmo do dia a dia, da vivência de família, criar uma memória positiva para poder fluir. Né? Aquele exercício de sempre que nós pensarmos algo negativo, colocarmos nesse espaço algo positivo. Né? E até pensar, né? Isso talvez já tenha acontecido. Hoje estou vivendo uma nova realidade para transformar aquilo do passado em algo bom, positivo, em que eu possa realmente me doar. Porque se eu estou aqui nesse ambiente, se eu estou aqui junto com essas pessoas, com esses seres, né, tão queridos ao meu coração, mas que ao mesmo tempo eu vou do céu, eu vou para o inferno, por um olhar, por um gesto, por uma atitude, eu tenho muito que me transformar, né? Então, é um processo educativo ininterrupto que nós vivemos e vamos viver durante inúmeras reencarnações, né? Até que a gente coloque Jesus no nosso coração e nas nossas ações. É disso que nós precisamos, né? De mais ação no bem do que de outras coisas ruins e negativas que a gente está vendo por aí. E que às vezes até nós somos, né? Nós produzimos ainda, né? Eu gostei muito desse estudo de hoje porque ele nasceu com o assunto reencarnação e ele está terminando trazendo no centro a família, né? Exatamente. Que é o local onde Deus nos colocou, né? E que nós também escolhemos, né? Deus nos coloca como filhos, né? Depois nós crescemos, construímos a nossa vida e escolhemos aqueles amores, né? E através deles nos relacionamos e vamos construindo essa vida infinita. E que a gente possa aprender essa lição de justiça de Deus, da sua infinita misericórdia para conosco, porque nós precisamos ainda aprender muito
Precisamos viver isso que dizemos com palavras, né? Na verdade, em todos os instantes da nossa vida. E que as Só famílias assim a gente vai possam... ser feliz. Só para terminar, Valéria, assim, nosso bate-papo, que a gente possa orar, né, nesses dias, para que haja uma maior harmonia nas famílias, né? A gente está vendo aí, eu tenho visto estatísticas de que com a quarentena, né, vem aumentando, às vezes, estatísticas de violência principalmente contra as mulheres dentro dos lares, porque, como a gente conversou, está havendo essa convivência mais intensa. Então, que a gente, conhecendo todo esse manancial de conhecimento que a gente debateu hoje, que a gente possa vibrar pela harmonia das famílias, ainda que essa harmonia chegue um pouco mais lá na frente, depois de algum desses momentos dolorosos. Mas são momentos importantes para nossa evolução, né? Como a gente conversou bem no início. Foi muito bom estar aqui com você, que a gente possa bater outros papos, né? Nesses tempos, e que Jesus possa nos abençoar e nos auxiliar também nessa trajetória que nós estamos inseridos, né? Com certeza. Eu que agradeço, Valéria. Capacidade para buscar o melhor, não apenas para nós, né? Mas para aqueles que estão ao nosso redor, que dependem de nós, que nos amam, embora possam ter alguma dificuldade conosco ou nós com eles, né? Estamos falando de modo geral das famílias, né? Que o amor sempre possa superar, né? Essas dificuldades, essas barreiras, e que todos possamos nos abraçar independente do pensamento que cada um tem. Como individualidades, né? Buscamos sempre o nosso caminho, mas havemos de respeitar o caminho de todos, porque todo caminho que leva ao amor, que leva à paz, que leva ao bem, é bendito. E é isso que nós temos que compreender e nos humanizar com isso, né? Porque a nossa religião, na verdade, não é essa ou aquela. A nossa religião deve ser o amor. É a ele que nós temos que nos curvar, a nenhuma outra coisa, não é? Estamos nesse processo de amar, de buscar amadurecer esse amor verdadeiro que Jesus nos trouxe, nos ensinou. Estamos a caminho, ainda não chegamos lá, mas um dia vamos chegar, com a ajuda dele, com a ajuda de amigos assim como você, que nos ajudam, que nos dão alegria, né? E de tanta gente que a gente gosta, que a gente, né? Que a gente convive, e da nossa família, né? Que são os amores que Deus nos confiou para que a gente desse o melhor de nós. Muito bom. Vamos fazer então do nosso coração agora um altar. Vamos. Da religião do amor, como disse a Valéria. É isso aí, minha amiga. Muito bom conversar com você. Quero mandar um beijo para todo mundo que está nos assistindo. Que a gente possa manter firme a nossa fé aí durante esses dias diferentes que a gente está vivendo. Vamos orar, vamos fazer essa corrente de amor por todos nós, por toda a humanidade que hoje necessita, né, dessa luz maior de Deus. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Obrigada, Bernardo. Um beijo para todo mundo, tá? E até breve.